Como é que eu tô? Fiquei bem. Olha, Precisa dar uma ajeitada no cabelo? O cabelo tá no... Vamos pentear um pouco pro lado. Está começando o Store Talks. Eu sou o Felipe Bahia. Sou o Cleiton Quintino. E hoje nós temos mais um convidado. Mas antes, lembre-se de nos seguir, curtir se você já conhece o episódio, sabe que o programa sabe que vai ser bom, curta o episódio. Se você ainda não conhece, aguarde, assista. Se te agregar alguma coisa, no final, curte, comenta, compartilha. Ajuda a gente aí a engajar com o pessoal. E no programa de hoje, nós temos um convidado no setor automotivo. Caio Sandoval, coproprietário do Point Lube, juntamente com o Beto. Caio, seja muito bem-vindo ao Store Talks. Muito obrigado pela sua presença, ter aceito o nosso convite aí. Boa noite, obrigado. Prazer participar com vocês aqui, Cleiton, Felipe. Acompanhei um pouco do canal aí de vocês e para mim é um prazer estar aqui hoje. Oh, bacana, legal. Ficamos honrados aí. Caio, conta um pouquinho do que é o seu negócio, o que é a Point Lube, como que ela surgiu, desde quando existe. Em geral pra gente aí. Cara, eu gosto muito de contar essa história, que a Point Lube, assim, é uma empresa que surgiu muito do nada. Eu e meu sócio, a gente trabalhou um tempo juntos numa outra oficina. Trabalhamos praticamente 2, 3 meses e a gente se conheceu profissionalmente. A gente não tinha uma amizade assim, então a gente se conheceu profissionalmente. E por um motivo X, ele saiu da empresa, eu continuei trabalhando, depois acabei também saindo da empresa. E ao longo dos anos, depois, um tempo passou e a gente se encontrou. Pô, Beto, como é que você tá, tal? Pô, cara, tô parado, tô fazendo uns serviços lá em casa, pegando alguns serviços de mecânico pra fazer em casa. Falei, a gente se deu tão bem trabalhando na empresa que a gente trabalhou junto e o que você acha de a gente montar um negócio? Falei, cara, tô dentro. Tô fazendo um serviço aqui, ali, aqui em casa e tal. Aí a gente foi conversando, tal, foi amadurecendo a ideia, a gente começou a pensar primeiro no nome da empresa, foi amadurecendo, fomos conversando, fomos atrás de um barracão, conseguimos alugar o barracão e estamos aí desde 2019 já, 3 anos na empresa aí. Pô, pegou logo pré-pandemia mesmo. Pandemia, cara. Isso é um fato que chocou bastante a gente no começo da nossa empreitada. No primeiro ano, lógico, todo mundo está começando a trabalhar, montar sua empresa, é o ano mais difícil. E a gente pegou logo de cara uma pandemia. Putz, o que vamos fazer? Vamos fechar? O que vai acontecer? Acabou de fechar um contrato com o barracão de 3 anos. Primeiro ano, né? Parte aquele desespero. Foi a primeira coisa assim, só que a sorte nossa foi que esse ramo foi considerado essencial. Eu, assim, cada um tem uma opinião, respeito a opinião de todo mundo, mas, assim, tem várias coisas que são essenciais. Se a gente vai pensar, tudo é essencial. Tudo é essencial. Tudo é essencial. Para quem vive daquilo. Exatamente. Mas o nosso ramo, dentro do que podia ou não podia abrir, foi considerado essencial. Autorizado pelo governo. E a gente pôde trabalhar. Então, foi uma época que muita gente acabou perdendo, a gente fica triste, lógico, por quem teve que fechar as portas, quem teve que deixar de ganhar o seu ganha-pão. Mas a gente pôde trabalhar e durante o começo da pandemia, assim, foi um estopim, deu muito movimento. Nossa, porque a galera que ficava em casa tinha tempo de fazer pelo menos a revisão no carro, podia levar o carro, sair de casa para levar o carro, não tinha trânsito. Sim. E foi uma época que, assim, no começo da pandemia deu bastante movimento. Depois teve uma queda. Todo mundo já deixou o carro certinho, não tinha mais. Aí não rodava, não podia mais rodar. Não rodava, mas foi assim, o começo teve esse susto, mas graças a Deus deu tudo certo. Interessante. Só para vocês saberem, lá na Point Lube eu levo para você fazer a troca de óleo, dar uma revisada lá em todos os fios, esse tipo de coisa. O que mais que vocês fazem lá? Qual o leque de serviço que eu posso contar? Além da troca de óleo, que é o forte, né? Nosso forte é a troca de óleo, nós oferecemos serviço de mecânica. Então, além da troca de óleo e serviço de mecânica, tem as facilidades que a empresa oferece que englobam a Point Lube como um todo. A gente oferece serviço leve e trás. Hoje em dia, tempo é o essencial para todo mundo e tempo está curto. Está muito curto. Assim, a gente percebe que bastante pessoa usa o nosso serviço leve e trás por conta do tempo. Então, a gente oferece serviço de mecânica, bastante pessoas usam o nosso leve e trás. Qualquer serviço que é feito, a gente devolve com uma cortesia, o carro volta lavado. Legal. Isso é um diferencial que a gente tem. Checa todos os itens sem cobrar nada para checar. Então, faz checklist de lâmpada, radiador, então pastilha, fluido de freio, dá uma olhada geral no carro. E a gente oferece também o serviço de mecânica. Então, precisa trocar uma pastilha, o carro está com vazamento.
Precisa fazer uma limpeza no radiador, trocar, sei lá, qualquer coisa que quebre, de repente, passei num buraco, tô com barulho. Qualquer coisa que aconteça no carro, o pessoal pode levar, que a gente vai dar uma olhada e se for fora da nossa alçada, a gente orienta na onde levar. Dica alguém. Motor vocês mexem também, não? Mexe também. Cabeçote. Faz praticamente tudo, então. Tudo. Toda a parte automotiva e de mecânica. Legal. Deixa eu ver essa conversa, porque eu não sabia disso. eu deixei pra você trocar óleo e levei outro cara. Ah lá, tá vendo aí, ó. Pô, Acontece. mais. Ainda a gente precisa trabalhar melhor essa parte de divulgação. A gente não chamou tanta atenção porque o espaço lá também não é muito grande. Então a gente tá pensando em expandir e tal. Se a gente abraça o mundo de cara, ainda não dá. Corre o risco de não é muito divulgado, mas a gente faz. Legal. Bom, você abriu em 2019, mais ou menos que mês? A gente abriu em setembro de 2019. Bem perto mesmo. Bem perto. Não, cara. Da crise, cara. Você deve ter sido 6 meses muito antes engraçado. de estourar, ó. Eles estavam lá vendo as minhas, caralho, não pode ser. Não, mas aí você vê que, assim, tudo bem, são setores, mas eu acredito que mesmo no seu segmento, algumas empresas fecharam. Não, com certeza. Então não é só o segmento que importa que foi afetado, é como a pessoa, como a empresa reagiu a isso, né? Então, assim, com certeza você teve alguns diferenciais para se manter aberto. Não sei como que foi a abertura da empresa, se vocês tinham um caixa para manter um determinado tempo, mas às vezes a empresa não tem e sobrevive. Às vezes a empresa tem um caixa e não sobrevive, então não é isso que determina, né? Exatamente. É mais o comportamento, a postura que vocês tiveram ali, né? Você consegue identificar nesse momento que vocês abriram, 6 meses depois entrou a crise geral, o que você acha, que você faz uma análise retrospectiva que fez com que vocês permanecessem abertos até hoje e outras empresas do mesmo segmento não? Sim, eu consigo fazer uma análise sim. O serviço que a gente presta, a forma como a gente presta, não são todos os lugares que fazem. E realmente a gente não tinha o caixa zerado. Era assim, no limite. A gente gastou o que tinha com equipamento. Vende almoço para comprar janta. Exatamente. A gente gastou com equipamento, ainda não tinha contratado funcionário ainda, estava só... Mas você fez a reforma da sala? Porque a salinha lá também você gastou uma grana. Não, sim, mas a gente reformou tudo antes de montar. Tá. Investiu para montar o negócio. A gente investiu para montar, abriu, tanto que o pessoal até achava que era franquia, pelo padrão assim da loja. É muito legal. Aí eu acho que o que sustentou a gente foram os diferenciais. Leve trás. Inclusive tem até uma história que dá para contar nisso aí. Tem um cliente, ele vai gostar que eu vou citar ele aqui. É o Itamar. Esse cara assim, ele foi uma virada de chave pra gente na loja. Ele chegou lá, tal, quis fazer o serviço, fez a troca de óleo, a gente lavou o carro dele. Aí ele parou no balcão ali, depois que a gente finalizou o serviço, para bater um papo, né? Ele falou, cara, nossa, eu tô impressionado assim, com o atendimento de vocês, mas eu vou te fazer uma pergunta e acho que você não vai saber me responder. Eu não sou prepotente e tal, eu falei, mas eu acho que eu vou saber, né? De repente, não sei. Mas eu falei, pode fazer. Ele falou, o que vocês vendem aqui? Aí eu falei, o que a gente vende aqui? Eu parei para pensar, né? Um pouco, eu parei e pensei. Falei, a gente vende lubrificante, a gente vende serviço de mecânica. Não, isso aí é o básico, isso aí qualquer um que entrar na porta, qualquer outra loja vende isso aí. O que vocês vendem aqui? Ele perguntou de novo, sabe? Ele foi incisivo. Eu falei, a gente vende... Aí eu parei, pensei um pouco, olhei, o Beto tava comigo, conversando com ele. Falei, vou passar isso aqui pra... Não, e eu vi que o Beto começava a pensar também, sabe? Cara, ele já falou tudo que eu vendo aqui. Aí ele falou assim, aí eu falei pra ele, não, a gente vende, sei lá, a gente vende qualidade. A gente vende qualidade. Aí ele falou assim, não, qualidade é o mínimo que toda empresa deve oferecer. Nossa, tá parecendo esse cara deve ser consultor. Ele trabalha com essa parte. Aí eu falei, não, então qualidade não é, lubrificante, óleo não é. Já não sei o que eu tenho aqui de empresa. Você não conhece seu próprio negócio? Aí ele falou, eu não vou te responder. Eu vou sair daqui e futuramente um dia você vai me responder essa pergunta. E ele até foi essas 2 semanas atrás que passou na loja, eu esqueci de responder para ele. Mas fazendo uma analogia, eu acho que a gente vende uma experiência para o cliente. Que a pessoa que vai para trocar o óleo, se ela vai em qualquer outro lugar, não vou julgar, porque eu não conheço todas as oficinas, todas as trocas de óleo da cidade. Mas se a pessoa vai para trocar o óleo, às vezes chega no lugar, o cara troca o óleo, ele vendeu o que ele faz, trocou o óleo, a pessoa saiu, às vezes até bem feito o serviço, mas é só isso. Só fez aquilo. Então a hora que o carro chega lá, a gente checa as lâmpadas, orienta o cliente a levar na salinha, tem um espaço legal lá, toma um café, fica à vontade, a sala é climatizada.
Aí além de checar o carro, aí vai lá, calibra o pneu, olha tudo e devolve o carro lavado. Pô, a sensação da pessoa pegar o carro lavado, depois de trocar do óleo, sem custo, porque a gente não cobra essa lavagem realmente é a cortesia, a gente não embute ela no... Não está embutido no custo do Não, serviço. Não está embutido no custo, a não ser que a pessoa queira fazer só a lavagem. Que o pessoal começou a gostar tanto da lavagem que a gente hoje a gente oferece. Já virou um produto, mas feito o serviço a gente não cobra. Então, eu hoje vou responder para ele, acho que ele vai assistir o podcast depois. Depois responde aí para nós se ele respondeu certo, hein? Eu acho que a gente vende uma experiência legal para o cliente. E eu acho que foi isso, respondendo a pergunta sua, acho que foi isso que sustentou a gente. Legal. Cada pessoa que ia lá e experimentava o serviço, indicava para alguém, tinha essa experiência, gostou de ter essa experiência na loja, é uma das melhores divulgações que tem. Com certeza, o boca a boca. Que é o boca a boca. Você não pode focar só nisso, lógico, mas isso aí é a base. É uma base muito boa. Então eu acho que foi isso aí que sustentou legal, a gente. Agora ele falando da experiência, só cortando você, eu acho que é essa porra mesmo. Por quê? Eu precisava trocar o óleo e eu sou horrível com o meu carro. Eu esqueço, não lembro. Não fez sentido agora. Eu me perco. Falamos sobre isso no episódio passado. Eu sou bom nisso. Aí eu cheguei pro Rodrigo, né, que é um amigo comum nosso. Rodrigo, onde você manda? Porque o Rodrigo tem estacionamento. Rodrigo Jacob, quero você aqui. Aí eu falei, ele tem estacionamento, ele manda os carros lavar direto, tem uns carros da empresa, eu tava lá nele, eu falei, viu, preciso trocar o óleo, cara, quem que você recomenda? Ele falou, cara, eu não gosto de recomendar serviço. Eu falei, que medo é esse, cara? Ele falou, sei lá, às vezes o cara faz uma cagada, tá? Ele falou, mas, o que você vai fazer? Eu falei, preciso trocar o óleo. Foi só isso, foi só isso. Eu falei, então, liga pro Caio. Porque o Caio vai fazer um serviço ponta firme, cuida de todos os meus carros lá e tal, esse cara aqui, pra esse serviço ele é bom. Os outros também não testou. Aí eu peguei e falei, liguei, mandei um zap pra ele e falei, cara, preciso levar aí, que hora que eu posso pra sair? Ele falou, não, busca aí. Oxi, nunca aconteceu isso. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu tenho um sistema aqui de leve trás, vou levar o da OMG e já te pego o seu. Eu falei, fechou. E meu carro tava podre. Aí ele levou, até que hora você precisa? Eu falei, cara, se você chegar aqui até às 18 tá bom, porque eu vou ficar o dia todo aqui. Ele falou, fechou. Não, tá aqui teu carro. Ele me entregou a chave, eu não fui no carro ver. Eu falei, tava tudo em ordem? Tava tudo em ordem, troquei o filtro, paga aqui, paguei e foi embora. Tá aqui o cartãozinho, você também tem o cartão de fidelidade. Isso aí não falei legal. ainda. O cartãozinho de fidelidade, eu falei, pô, legal. Aí entrei, trabalhei, saí, entrei no carro. Cara, quando eu peguei o carro ali, eu falei, caralho! Foi uma sensação muito boa. Acho que ele entregou o carro errado, né? Aí eu fiquei pensando, falei, mano, mas ele não me cobrou isso. Porque eu fiquei pensando, porque natural, quando eu perguntei quanto você cobra a troca de óleo, ele falou o preço. Passou os valores antes. Eu falei, legal, fechou, pode fazer. E na hora que eu peguei lavada, realmente, cara, eu não parei pra pensar nisso. Mas eu falei, cara, que legal. Você sentiu a experiência, mas não parou pra pensar. Não parei pra refletir. É porque a gente tem esse costume no dia a dia na corrida, a gente não reflete sobre as coisas. Mas esse tipo de coisa, né? E hoje a experiência do cliente, ela tá muito em alta hoje, né? Sim. Tanto que diversos locais que você nem espera, você tem alguma coisa diferente. É o caso dele. Normalmente, o que é uma troca de óleo? Eu tô acostumado a levar num senhorzinho, meu pai leva os carros dele há, sei lá, 20 anos pra trocar óleo lá na Vila Resende. É um lugar que mulher não entra. Exatamente. Esse é outro fator. Eu imagino que você tem um público feminino muito maior do que a maioria, né? Porque a mulher ela já se sente como homem, não. O cara vai lá, mete o dedo na graxa. Eu, quando vou trocar o óleo, eu fico em cima do carro pra ver o que o cara tá fazendo. Não pra ver se o cara tá fazendo alguma coisa errada, porque eu gosto, né? É minha natureza. Agora, uma mulher já quer um lugar um pouco melhor, quer poder ter um assento. Sim. Esse lugar que eu vou tem uns banquinhos ruins pra caramba. Mal tem um banco. Quebrado. Mas acho que a penúltima vez que eu troquei, minha esposa estava junto. E minha esposa ama cappuccino, ama café. Aí a esposa do Caio faz o atendimento inicial. Legal. Aí deixei o carro ali e falei, o Caio tá chegando. Então o Caio é casado. Tem esse detalhe aí, ó. Eu te avisei. Tem filhos? Não, ainda não. Estamos programando aí. Aí eu cheguei lá, comecei a trocar ideia. Ela falou assim, o Caio tá chegando, comecei a perguntar umas coisas ali pra ela. Ela falou, aceita um cappuccino? Minha esposa falou, como assim? Como assim? Porque ela tá acostumada, como você disse, todo lugar que eu levava pra trocar óleo era basicão. Aí quando ela falou assim do cappuccino, minha esposa falou, eu aceito. Quanto que é? Ela falou, não, é cortesia e tal. Minha esposa entrou na salinha. Nossa! Já é uma tarefa que normalmente o homem faz, justamente pelo motivo que vocês já exemplificou. Minha esposa falou, cara, é aqui que eu vou vir. A gente ficou um pouco, ela tomou o cappuccino dela e a gente saiu. E aí, é isso, é muito isso, a experiência. A última vez eu levei o notebook, peguei o Wi-Fi, liguei lá e fiquei trabalhando.
Não precisei me preocupar em ir para lugar nenhum. Bastante gente faz isso também. E o que o Felipe comentou sobre o público feminino, devido a esse espaço mais organizado, não tem muito cara de oficina, se você olhar assim. Porque normalmente o aspecto de oficina remete a sujeira, graxa, Sim. bagunça. Então até o estoque, nossa, é tudo organizadinho, é tudo limpo, para dar essa boa impressão, tanto para o cliente do público masculino quanto do público feminino. E esse espaço reservado, a mulher normalmente tende a ficar mais reservada, ela se sente respeitada ali no lugar, que ela fica num lugar ali que ninguém vai atormentar ela ali. Só se precisar passar alguma coisa do veículo, Sim. a gente vai, ou a atendente nossa vai também, que não é só a minha esposa trabalha lá também, mas a gente tem uma atendente. Acho que ela estava na hora do almoço o dia que você foi. Toda vez que normalmente às vezes eu vou cuidar da sua esposa. E então a gente faz esse revezamento aí. Mas esse fato de ter o espaço para cliente ou pro cliente ajuda bastante também. Aumentar Legal. esse público aí que não é o público alvo, né? Normalmente. Sim. Mas hoje a gente tem percebido isso, a mulherada tá cuidando bastante do carro. Mas às vezes, assim, até te dando uma dica aí já falando disso, às vezes vale a pena você segmentar não, mas focar um marketing específico para atrair esse público. Porque às vezes elas querem trocar o óleo e só sabe do lugar onde o marido leva, onde o pai levava, Exatamente. e não quer ir lá. Então tentar atingir isso aí pode ser interessante para crescer o seu público feminino aí. Muito bom mesmo. E aproveitar que a maioria dos nossos convidados até hoje foram mulheres, né? Agora ficou 50-50. Agora ficou 50-50. Mas o público feminino realmente eles têm procurado algo diferenciado. Eu vi algo assim, não sei se você assiste Shark Tank. Já assisti, já. Era um cara tentando vender essa ideia. Ele queria Eu vi. Uma oficina que os caras atendiam de branco. E era dentro de um shopping. Então, assim, era público feminino de uma classe já mais elevada, que frequentava shopping com frequência ali, com... Já parava o carro ali, ia passear e deixava o carro trocando óleo, fazendo a revisão geral. Eu nem sei se o cara vendeu, mas a ideia é boa. Não achei... Bom, também não sei se na prática como funciona, mas me pareceu interessante. E essa experiência que você falou, tem outra história. Eu gosto de contar um pouquinho de história. Claro, é bom. Aqui é pra contar história, mano. Essa é a ideia. Teve outro caso da gente entregar o carro. Eu não vou citar nomes, até porque eu não sei se vou lembrar, mas eu não preciso citar nomes. Mas a história é legal. A gente foi levar o carro na imobiliária, inclusive um cliente foi indicando o outro lá dentro, sabe? Foi pegando e hoje vários carros nessa imobiliária a gente faz. Legal. Aí essa pessoa era uma mulher, ela não assim, totalmente relaxada com o carro, não lavava, não fazia nada, não fazia revisão. A gente pegou o carro, fez a revisão, cuidou e tal, devolveu lavado e coincidiu de entregar o carro para ela na hora de fechar a empresa, na hora de sair, na hora da saída. Aí eu cheguei para entregar o carro e a galera sabia de como ela era com o carro, foi saindo, o pessoal saía da porta para fora e voltava para dentro, porque o carro dela tava na porta. Eu falei, devolveu o seu carro, é o mesmo carro, é outra coisa. Foi uma tiração de sarro. Mas foi o marketing que foi para vocês, foi um marketing, e nesse dia a gente captou também alguns clientes que eles devolvem lavado, daí ela indicou tal, ficou super contente do jeito que devolveu o carro. Mas foi muito engraçado, porque saía um, voltava. Ninguém ia embora de vez, sabe? Saía, é o mesmo carro que tá lá. Não, ficaram na orelha dela. Então, é importante, lógico, não é todo mundo que tem tempo. Então, às vezes, assim, essa questão do leve e traz, para quem não tem tempo, é uma facilidade gigantesca. Até porque o tempo também é complicado, porque se a pessoa sai, às vezes ela até tem um tempo, mas é muito tempo que você gasta. Você entrar, pegar o carro, ir até uma oficina, aí às vezes tem que falar pro cara te levar de volta. Eu faço 2 viagens à toa. Esse ponto eu acho sensacional. Principalmente quando é uma troca de óleo, que costuma, sei lá, levar aqui uma meia hora no máximo. Só a troca de óleo, você agrega outro serviço. A troca de óleo em si a gente estima de 30 a 40 minutos. É um serviço relativamente rápido. Aí com a lavagem de cortesia, com as outras coisas que a gente checa, vamos por aí, vai perder em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Aí E você comentou que você já faz um checklist, provavelmente o carro entra lá, se é só para trocar óleo, você já pega esse checklist e apresenta para o cliente ali na hora. Isso é fantástico, porque a gente comentou isso até no episódio de vendas, né? Sim. Que a pessoa tá ali e às vezes ela perde uma oportunidade de vender algo mais, sendo que já precisa.
Você já faz esse serviço, que é muito bom. E às vezes a gente mesmo está desligado. O meu carro mesmo está com uma lâmpada de freio lá que está queimada faz tempo. Troca a lâmpada também. Então, mas assim, que eu não fui em algum lugar ainda depois que queimou para mexer. O lugar que eu costumo levar a mecânica no meu carro, eles sempre olham também esse tipo de coisa. Mas são poucos os lugares que eu sei que fazem isso, pelo menos. Então, pô, já aproveita, agrega um serviço ali. Você não faz só aquilo, já tenta embutir, né? Oferece. Oferece, você não exatamente. vai fazer e depois comprar da pessoa, fazer uma venda casada. Isso aí é ilegal, inclusive. Mas, ó, seu carro tá assim, tal, pode dar uma ajustada, a gente pode prestar esse serviço, né? Se tiver interessado, custa tanto. Ela tá com a luz do freio queimada, pô, já troca aí, né? Sai com o carro de segurança, não corre o risco de tomar uma multa, né? Qualquer coisa desse tipo. Então, as pessoas precisam, às vezes, olhar um pouco mais para o seu negócio, né? E fazer o que você fez. Pô, se eu tenho outro serviço, já ofereço. Oferece, não custa nada. Fica só ali, a pessoa veio aqui, pediu para trocar óleo, eu troco o óleo, entrego o carro para ela e ela paga. Vai fazer o básico. Assim, oferece outras coisas. Ó, dá uma olhada na paleta do limpador de para-brisa. Também. É item de checklist também. Não, é umas coisinhas assim que parece simples, mas a maioria não faz. Não faz. Até, inclusive, teve uma situação que, não sei se você vai lembrar, na penúltima troca, ou na antepenúltima, não sei, eu precisava alinhar o carro. Eu precisava, porque eu achei que eu precisava fazer muito tempo não alinhar. Eu perguntei pra ele, você alinha também? Ele falou, pô, alinhar não alinha, mas eu tenho um parceiro. Você leva pra mim quando você vai fazer? Ele falou, não. Aí já facilitou também. Já facilitou o rolê, porque eu falei, pô, beleza. Você não teve que ir em dois lugares, você só deixou com ele. E aí também o fato dele levar, é aquela história, né? Tudo é confiança. O cara que ele leva o carro constantemente, ele leva, sei lá, leva 30, 40 carros, ele já dá um faturamento pro cara, então o cara já dá uma atenção diferenciada. É diferente, você chegar lá e eu chegar ali aleatório. Exatamente. Então talvez o cara, não sei, nem te perguntei o contato, mas às vezes, tipo... Estabeleceu essa confiança. Estabeleceu essa confiança e eu uso da confiança que ele tem com o prestador de serviço, que eu não teria. Nem sei se o cara é bom, se o cara é ruim, pra mim ficou bom o serviço. Não sei se, mas a gente sabe que tem muito mecânico, a imagem mecânica é bem negativa, o pessoal que envolve carro. Sim. Tá, sempre na indicação. E agora você falando, Cleiton, disso aí, outra coisa que é bom até para dar um toque. O pessoal parece bastante gente com dúvida. Que óleo que eu vou usar no meu carro? O que eu tenho que fazer? Nunca nem olhou o manual do carro. Exatamente, era esse ponto que eu ia falar. Meu, a regra mais básica é que hoje não é todo mundo que tem, mas todo carro vem. Sim. E se a pessoa, na internet você acha. Então, às vezes a pessoa tem dúvida, não sei que óleo que eu vou usar no meu carro. O mecânico falou para eu usar o óleo X. Já peguei muito caso de óleo errado no carro. E isso traz umas agravantes que você não consegue mensurar o tamanho do problema. Não a curto prazo, a longo prazo. Então a gente orienta, que óleo que eu uso no meu carro? Vamos seguir o recomendado pelo manual. Exato. Tá com quanto? Tá com, vamos lá, 30, 40 mil km. O que eu vou fazer? Vamos fazer o que está recomendado no manual. A gente não foge do manual, a não ser que alguma coisa esteja muito fora da realidade ali, que a pessoa não fez a revisão correta. Mas não é colocando um óleo diferente que vai resolver o problema. Exatamente. Tem que ajustar o motor. Exatamente. Porque senão você só está enganando. E a gente ouve muitas recomendações. O carro está com, 200, 300 mil km. Queria pôr um óleo mais grosso, porque o carro já está baixando o óleo. Não é o mais recomendado, é uma solução paliativa. Solução porca, não é paliativa. Exatamente. Tá baixando o óleo, vai precisar trocar os anéis, vai precisar mexer na parte de baixo do motor. Você vai ter que fazer outra manutenção. Vai ter que fazer, então a pessoa às vezes quer estender. Se ela não fez a revisão... Aí só danifica mais o carro. Exatamente. É igual eu tinha um carro, meu último carro deu problema, e ele ficava pitando e acendendo uma luzinha lá, né? Deu um problema, eu não lembro o que era agora. Aí eu levei no mecânico e falei, tem como fazer uma coisa? Ele falou assim, desliga a luz. O que eu fiz para um outro cara que tava com esse mesmo problema, mas ele me pediu, tá? E o cara foi até honesto, falou, não recomendo. O que ele fez, eu desativei todos os alarmes, então não parecia que não tinha nada. Nossa, o cara ficou trabalhando. Aí explode o motor, não sabe por quê. Mas o cara mandou, eu fiz. Falei, cara... Mas isso que você falou, Caio, do óleo especificamente, da pessoa colocar o errado, né? Eu tenho um Honda Fit. E é o 6º Honda Fit que eu tenho. Nossa, você é apaixonado por Honda. Eu não pego outro carro, cara. Quer dizer, agora não tem jeito, né? Se eu for comprar um zero, não dá porque não fabrica mais. Mas tem que ser Honda. Não, mas é uma marca bem confiável. E aí eu fui comprar um no final do ano de 2021. Eu comprei um outro, eu fiquei com 2 ao mesmo tempo. Na verdade, um carro com meu pai e um comigo.
E o cara da loja que eu comprei lá em Campinas, ele falou assim, não, vocês podem, assim, negociei e tal, no dia seguinte cedo ia pegar o carro com ele. Ele falou, a gente vai mandar fazer uma geral, trocar o óleo, trocar a pastilha de freio, e aí amanhã vocês pegam. Eu falei, que óleo que você põe? Aí ele falou a especificação do óleo lá. Eu falei, mas o óleo do Fit não é esse. E o cara quis teimar comigo. Eu falei, cara, é o 6º Fit que eu tenho. Eu li o manual de todos, e todos é o mesmo óleo. É o 1030. Vocês pegaram o nerd do Fit ainda. Não, é que a gente põe esse óleo porque o carro já tava um pouco rodado. Nem tava com 130 mil quilômetros. Não, o Honda Fit isso aí não é nada. Baixa. O meu tá com 200 e pouco. É um carro super confiável. É. Aí o cara quis teimar. Eu falei, tá bom, Troca o óleo, sai daqui e troca de novo. Exatamente, foi o que eu fiz. Nem estendeu a Não tem por conversa. que pôr o óleo errado, cara. Não. Assim, por um período curto, numa necessidade ali Sim. que você não tem, tá na falta do outro, ok, né? Mas não precisa rodar 10 mil quilômetros com o óleo errado, não é pra isso. Hoje o seu é que ano? Só O meu curiosidade. é 2006. 2006, até ainda é o 1030. É o 1030. A partir do 2012, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas ele mudou pro 020. Agora é um óleo... O modelo último novo. que saiu, né? Aí ele já é um... O outro eu não sei qual que é, porque também mudou o conjunto, né? Eu gosto do ano do meu, cara. Você pega o modelo depois do meu, eu já não acho legal, eu tive. Não gostei, achei muito gastão. Não é o CVT, né? Eles mudaram o câmbio. Automático normal. E aí o 2015 já passou a ser o CVT 1.5 também. Mas eu sou apaixonado pelo meu, cara. Não tenho vontade de trocar. Tá certo. Você contar a diferença de valores. Não, né? É o nerd do Fit do ano do Fit. Porra, que específico. Mas eu escuto bastante isso, Cara, que o pessoal confia muito nesse carro. Né? No Honda, né? Sim. E eu levo o meu carro só no Kaikai, que eu espero um dia trazer ele aqui também, né? Não sei se você conhece. Eu conheço o Kaikai. Só mexe com... Quer dizer, só mexe com ele Honda. mexe com Hoje Honda. ele abriu um pouco mais, mas antes ele só mexia com Honda. Como que é o nome dele? É Kaikai. 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 Conheço com o Kaikai, não sei o nome. Agora eu fiquei curioso porque... Beleza. Já tenho a nota pergunta aí. Por que Kaikai? Por que Inclusive, Kaikai? pode chamar o Kaikai também para fazer a entrevista dele. Eu espero conseguir trazer um dia aqui. Mas assim, você começou, você e seu sócio, sozinhos. Hoje você já tem sua esposa e uma funcionária que ajudam. A minha esposa e a esposa do meu sócio também, Carol, a namorada dela também, elas trabalham mais nos bastidores. A minha esposa cuida administrativa. Isso, da parte do RH, e a Carol da parte de divulgação nossa, do Instagram. Ela é bem craque nessas partes aí. E depois a gente tem uma menina que trabalha no caixa com a gente, mais um funcionário, então já cresceu. E na oficina especificamente? Só você? Na oficina especificamente eu, meu sócio, mais um menino, que é o Gabriel, e a Dayana, que é a parte na parte do caixa, ele faz o atendimento. Tá. Você já pensou em colocar uma moça para trabalhar na oficina também? Porque isso pode atrair mais ainda o seu público feminino, cara. Sim, eu conversei há pouco tempo com o Beto sobre isso. Tem umas meninas fazendo curso de mecânica. Tem. Coisa que você fala 5 anos atrás era um absurdo, não achava, né, cara? Até no ramo da construção civil você vê hoje bastante mulher trabalhando nessa, que é uma área que é masculina. Exclusiva, né? Mas a gente já pensou nisso, já conversamos sobre. Vamos estudar melhor essa proposta aí. É interessante, porque... vai atrair o público. Vai atrair o público, porque cria uma confiança, né? É uma pessoa que vai saber falar da forma como a pessoa tem a dor. Porque você já conversa com o homem que cuida do carro, ele já tem vamos dizer assim, um linguajar, um jeito de falar, o cara já entende mais fácil. Mas eu ouso dizer que, assim, as gerações mais novas, né, não entendem nada de carro, né, cara? Então, cara, eu nem sou tão... Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 36. Eu tenho 34, eu não tenho porra nenhuma de carro. Nenhuma, assim. Se ele tá me enrolando, ele tá me enrolando de boa, assim, eu nunca vou descobrir. Não tem porra nenhuma. Já pensou que sacanagem? Não, eu não... Por isso, eu tenho 34, não é diferença, mas... Tem uma galera que não entende. Não, tem. Não, isso e a geração mais nova, sim, não vai ter menos ainda. Eu posso estar falando bobagem aqui, tá, gente? Não tá, não. Vamos ser cancelados pela geração mais nova? Mas... Eu espero que eles estejam assistindo, pelo menos. Sim, Não, mas você vê que essa geração de hoje usa bastante o carro. Usa. Você falou certo, usa. Eles usam o carro. Daí eu vejo bastante o pai com a mãe cuidar da parte de revisão. Pô, aí é foda, né? Pai levar, Então, mas é o que você falou mesmo. Eu tento dar umas dicas pra ele. Ele dirige e tal, só tem um carro. Eu falo,
Outro dia deu um probleminha lá. Falei, você tá sentindo que tá diferente o carro? Ele falou, tá esquisito. Eu falei, o que você tá sentindo? Aí ele foi falando, tá, sei lá, meio que tá engasgando, tá falhando. Eu falei, exatamente isso. Mas isso é bobina que tá dando problema. Aí eu levei lá no Caicai e trocou a bobina. Tá vendo? Mas assim, fica prestando atenção, porque às vezes O comportamento do carro. do carro mudou, não é normal mudar. Se mudou, tá esquisito. Tem alguma coisa errada. Né? Nem tudo. Hoje, se você pegar um carro zero aí, ele apita até se você tiver sentado torto no banco, né? Não passar o cinto. Não pôs o cinto, ele apita, né? Nem liga, se não for o cinto. Hoje, nos painéis de hoje mais modernos, tem muita informação. Até de calibragem de pneu aparece. Lâmpada queimada, qualquer coisinha acende. E é ruim isso, às vezes, porque só uma lâmpada queimada você não consegue andar com o carro direito. Né? Exatamente, e às vezes as pessoas ficam assustadas, né? E se muda o comportamento do carro, principalmente. Mas hoje na internet tem muita informação. Nós temos que tomar cuidado. É igual a medicina. No mínimo, aparece bastante também isso aí. Pessoal, eu vi no YouTube que... Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Eu converso com o Beto, adora isso aí. Ele adora. Ele falou, veio o Dr. Google aí, ele deu o diagnóstico. A gente, lógico, vai fazer a avaliação. O Dr. Google falou, faz aí então. Você acaba tendo um norte, mas assim, não, lógico, a gente vai passar o diagnóstico certinho, precisa fazer. Mas as pessoas têm informação, tem que tomar cuidado. Sim. Só tomar cuidado. Não acreditar 100% e não desacreditar 100%. Eu uso o Google pra saber o que tá acontecendo, porque às vezes acende eu juro, meu carro parou na rodovia, acendeu uma luz, eu não sabia ideia do que estava acontecendo. Nunca tinha visto aquele símbolo no carro. Eu coloquei lá, é igual aquela piada que já recebeu uns prints, a lâmpada da Aladdin tá aqui aparecendo no painel. Essa é grave, hein? Aí eu olhei, acendeu, essa é grave. Eu falei, que porra é essa, velho? Aí eu coloquei, vai no Google, luzes no painel. Recomendo que você não ande com o carro, no meio da rodovia. Eu falei, caramba. Mas você sabe que tem uma dica? É que se você tomar como referência o semáforo, você consegue se induzir no painel. Qualquer coisa que é verde pode rodar, tá tranquilo. Amarelo é atenção e vermelho para que vai... Toma o semáforo como base. Vermelho encosta. Legal, porque o problema é grave. Fica a dica. Uma dica, ó. Guincho, se não tiver seguro, alguém para socorrer, chama porque pode agravar. O prejuízo pode ser maior. Pode agravar. Se de repente acendeu, você parou, você vai economizar aí, sei lá, X reais. Rodou, foi na teimosia, dobrou o custo do que tinha que fazer, troca o motor. Entendi. Eu vou usar isso aí como referência, porque eu sou uma negação. Ô, Caio, você comentou aí que, apesar de não ser franquia, né, o pessoal entra lá e tem essa impressão. Você fez já com essa intenção? Cara, é outra história que dá pra contar. Eu não fiz na intenção, mas assim, onde eu trabalhava como funcionário, tinha um rapaz que prestava consultoria. Ele presta consultoria com a gente hoje, é o Fábio. Legal. Fábio Torqueto. Muito bom. Ele deu várias dicas na época que eu trabalhava como funcionário, a gente tinha um treinamento lá, acabou que não deu certo na empresa, deu certo de eu montar a minha. E quando eu decidi a cor da empresa, primeiro o que eu analisei, na cidade não tinha nenhuma oficina verde. Por isso que você está de verde hoje? Ah lá, você viu? Cara, não, eu não sou tão bom assim. Foi muito aleatório. É isso aí. Corta, foi isso aí mesmo, por isso que eu estou de verde hoje. Aí eu pensei, falei, amarelo, vermelho, padrão de oficina normalmente vermelho, tem. Aí eu falei, verde não tem nenhuma. Aí eu escolhi um verde que chama atenção, que é um verde bem chamativo, ele é bem destacado. Aí o Fábio, que presta consultoria pra mim, no dia ele chegou e perguntou, cara, por que você escolheu verde? Eu falei, Fábio, não sei, porque não tinha nenhuma oficina verde, é uma cor que eu acho que chama atenção, dá pra destacar na avenida lá o verde bem forte, e não tinha ninguém que tinha essa cor verde na cidade, desse tom pelo menos. Você já pensou pra diferenciar mesmo? Pra diferenciar, ele falou, cara, foi uma sacada assim, na sorte, mas assim, a sua empresa remete a ecologicamente correto. Ele falou você tem essa pegada lá dentro. A gente tem, porque os materiais a gente recicla, a gente separa, vende tudo certinho, não tem nada que é feito descarte incorreto. Irregular, né? Até a coleta do óleo queimado, que é um produto altamente poluente. Nossa, volume é absurdo isso aí. Tem empresas que são autorizadas a coletar, você não pode sair vendendo a torta direito. Sim. Então você tem a empresa certa coletada, porque você é corresponsável do transporte do óleo até onde ele leva. Até o descarte. Até o descarte. Se você acontecer alguma coisa no caminho, você é corresponsável. Então você tem que saber. Você contratou aquela empresa. Exatamente. Então, Alessandro Delesposte, que transporta o óleo aí também. Legal. Vai anotando os nomes que ele tá falando. Vai pegar a lista aí e começar a ligar pra todo mundo aí.
Você vai compartilhar esse episódio para todo mundo aí agora. Vou soltar o link pra galera. Mas Legal. é isso. E aí, voltando a falar na questão de franquia, assim, eu sei que a empresa ainda é bastante nova, né? Mas, assim, pelo que você está me falando, já está crescendo, né? Imagino que já esteja dando lucro, né? Você pensa em um dia em transformar isso em franquia ou abrir filiais? Né? Qual que é a sua ideia futura aí? Ainda a gente está, como está estruturando, ainda estamos em crescimento, a gente ainda não pensou em franquia, já discutiu sobre. Falei, pô, seria legal transformar isso aqui em uma franquia. Já teve gente que apareceu lá e falou, pô, dá para fazer franquia, o cara querer investir uma grana, só que assim, a gente ainda acha que não é o momento. Não é o momento, a gente quer estruturar melhor o que está lá. Ampliar, lógico, a oficina tem um espaço X, graças a Deus já está ficando apertado, então a gente pensa em ampliar ou partir para um lugar maior, primeiro estruturar melhor para a gente tomar conta mais da parte de gestão do negócio, para poder, né, depois é uma ideia mais futura, mas a princípio ainda, por enquanto, ainda não, franquear ainda não, estruturar melhor o que tem, diversificar um pouco mais de serviço, que a gente oferece já bastante coisa, mas que nem a questão do alinhamento mesmo, a gente... Pô, porque aí você vai chegar uma hora que você vai ficar casado ali, né? Exatamente. Se a gente conseguir num espaço maior, estruturar melhor, daí dá para pensar em franquear assim. Essa ideia, quando eu pensei na Point Lu, falei, pô, é um negócio que dá para, do jeito que tá, daria para franquear. E o próprio nome já é um nome que remete a uma franquia, né, cara? Porque não é troca de óleo do Zé da Esquina. Exatamente. E outra história, né? Falando em questão de franquear, você recebe, durante o dia você recebe vários clientes, você escuta uma coisa aqui, uma coisa ali. E a Carol, que é a esposa do meu sócio, outro dia ela pegou é outra historinha, hein? Vai fugir um pouquinho do que a gente tá falando. Não, segue. Mas ela é uma história que eu gosto muito de contar, eu conto pra bastante gente que vai lá. Ela pegou o Uber. Agora você não precisa contar pra todo mundo, você conta aqui, só manda o episódio. Só manda o link. Ela pegou o Uber com um senhor que chama Mário, ele era venezuelano, não sei se boliviano, não sei, ele não era brasileiro. Daí ela pegou o transporte e tal, já ofereceu o serviço. Falou, a gente também tem diferencial para motorista de aplicativo, tem uma tabela para eles lá que o pessoal roda bastante e tal. Sim, troca mais frequente, né? Aí ela pegou, a hora que ela comentou da troca de óleo, ele falou, pô, legal, eu não sei se eu vou trabalhar sempre com Uber. E esse senhor, ele tinha uma ideia de montar uma troca de óleo, só que numa van, para fazer atendimento em casa. Então ele não ia ter uma loja física. E a ideia dele era montar uma van, colocar os litros de óleo e tal, ferramental, num carro e atender essas pessoas no lugar. Aí ela falou para ele, passa lá, você conversa com os meninos. Ele até assustou na época, né? Mas como assim? Passa ali, eles vão me dar atenção? Eu falei, não, passa lá, conversa com eles. Aí um dia ele foi na loja, chegou lá na loja, falou, sou o Mário e tal, vim com a Carol, inclusive ela tinha avisado já o meu sócio, falou, cara, ele ia vir conversar, ele quer montar uma troca de óleo. Pô, chamamos ele pra dentro, batemos um papo e tal, né? Mostrei a estrutura da minha loja e tal, que ele ia precisar de ferramentaria, de fornecedor, a gente super abriu as portas pra ele. Legal, cara. A gente conversou e tal, e a gente alertou ele das dificuldades. Eu não costumo bloquear. Não tem só lado bom, né? Exatamente. Eu não vou bloquear o sonho, nunca vou bloquear o sonho de ninguém. Mas o que eu puder ajudar... A sua experiência já vai colocar alguns pontos. Exatamente. Falei, de repente, se você pegar e já aconteceu na loja, se você pegar um bujão espanado, você vai mexer com solda. Ele vai pôr a mão lá e soltou, não tem como voltar. E aí, vai deixar o cliente na mão? Falei, isso aqui pode acontecer, você vai precisar dessa ferramenta, você vai ter que adaptar isso. E a gente foi conversando. Isso ele foi uma vez na loja e falou, vou voltar aqui para conversar com você de novo. Daí ele voltou, com outras dúvidas e tal, ele falou, não, eu tô com a ideia, e ele não é um senhorzinho muito novo assim, sabe? Mas ele tava empolgado, e eu gostei da empolgação dele. E a gente foi conversando, foi papeando, falou, tem isso, tem aquilo, você vai precisar disso e tal. Aí ele falou, legal, se eu decidir montar mesmo, depois eu vou vir aqui contar pra vocês a história. E um tempo depois ele sumiu. Esse cara, ele nunca mais apareceu na loja. Eu falei, Beto, será que deu certo, né? Será que ele montou e foi embora para outra cidade fazer? A gente não soube o que aconteceu. E acho que 2 ou 3 meses depois, uma pessoa ligou agendando um serviço lá. Falou, queria agendar a troca de óleo do meu carro. E era o Etios, que era o carro que esse senhorzinho tinha. Daí,
Ele agendou, inclusive a Alan, o nome dele, falei pra ele que eu ia contar essa história e hoje eu tô pagando, hein, Alan? Ele chegou na loja, ele chegou com o carro do pai dele, ele falou assim pra mim, vocês que conversaram com meu pai e tal, não sei o que e tal. Eu falei, quem que é seu pai? Ele falou, o Mário. Eu falei, pô, Mário, e aí, como é que tá e tal? Meu, eu tomei um baque na hora que ele falou. Pô, meu pai faleceu. Caramba. Eu olhei assim e falei, nossa, Alan, poxa, meus sentimentos, né, na hora eu fiquei, mas o que aconteceu? Foi repentina a morte. Ele falou, teve um infarto, ele faleceu. Eu falei, puta merda, meu. Pô, meus sentimentos e tal, né? Senti ali com ele ali na hora. Ele falou assim, eu só tô vindo aqui porque vocês foram as únicas pessoas que abriram a porta pra ele. Através do filho dele, eu fiquei, nem a Carol não tinha conversado isso com ele. Ele tinha ido em outros lugares tentar buscar essa informação de como... Só vocês que abriram. Ele falou, só vocês abriram a porta pra ele, então eu vou aqui trazer o carro, só faço revisão aqui. Inclusive ele já foi 2, 3 vezes, já fez revisão do carro. Ele falou, eu só trouxe aqui porque vocês foram as únicas pessoas que Deram atenção pro meu pai. abriram a porta pro meu pai. E ele tinha ele fazia Uber, né? Ele tinha no banco de trás do passageiro sempre uma mensagem assim pros passageiros. E a última mensagem que ele deixou, até anotei, agora não vou lembrar certinho, mas pô, foi um negócio assim que mexeu bastante assim comigo. E ele deixava sempre uma mensaginha pros clientes, ele trocava. Ele legal. misturava um pouquinho as palavras do português com o espanhol. o espanhol, né, que é a língua que era falada. Eu falei, poxa, e a gente não ter colocado bloqueio no sonho do cara por ser do mesmo ramo, achar que... É um concorrente, não tem muito disso nesse Tem ramo. muito disso. E em Não qualquer... é todos, Mas isso hoje é uma besteira, porque quando você faz parcerias, cara, até... Conclua sua história, depois eu falo esse Não, mas ponto aqui. resumindo, é isso aí. Eu fiquei assim, depois que o filho dele saiu de lá, eu falei, poxa, meu, que história, né, meu? Que coisa. A gente não deu atenção pra ele na intenção do filho dele levar o carro lá. De criar qualquer vínculo. A gente quis ajudar ele e alertar ele dos riscos, dos perigos que ele poderia enfrentar nessa empreitada que ele queria entrar, mas a gente não bloqueou o sonho dele em momento nenhum. Eu não falei pra ele, não faça, nem meu sócio. Pô, você vai fazer? Faça desse jeito aqui, compra essa ferramenta aqui. Pensa nesse caso. Tem esse caminho aqui, você tem que pensar nisso. E ele tinha um negócio que ele tinha muito na cabeça, era a dona de casa. Ele falava, né? A mãe que tem os filhos lá, que vai preparar o almoço, não vai ter tempo de levar, a mãe solteira, a mulher que tá sozinha. Ele pensava bastante no público feminino. E esse público que não tem tempo, eu vou lá e vou fazer. E com certeza deve ter alguém que faz esse tipo de serviço aqui, pelo menos eu. Fiquei curioso pra pesquisar. Eu até te pergunto, e aí talvez você não saiba a resposta. Mas esse tipo de serviço é permitido? Porque, por exemplo, um posto de gasolina ambulante, isso é proibido, né? Não sei se a troca de óleo seria. Eu não vejo como sendo um problema, mas sabe lá o governo que te fala, né, consultor? Depende de como ele for fazer o... Essa ideia é tão fora da caixinha, eu faço ideia. Talvez não esteja nem nos manuais do governo. Vai conseguir uma brecha na lei. Depende de como for fazer o descarte, né? Transporte de lubrificante é um problema, né? Porque ele vai ter que tirar o óleo queimado lá do carro e até levar o óleo novo, beleza, mas isso aí também não sei te responder, não. Não vou mentir. Mas assim, se tem, deve ter alguma legislação sobre. Ele vai ficar responsável pelo óleo até levar onde possa descartar. Não sei se vai ter uma empresa para coletar. Mas é também aquela história, né? Tô pensando aqui. Ele abre isso como... Não começa a dar ideia errada. De óleo. Não, porque como ele vai fazer isso? Porque toda empresa precisa ter um local, né? Por mais que ele vai trabalhar como ambulante, vai ter que apresentar um local. Tem que ter endereço físico, recebimento de correspondência, pelo menos. Talvez nisso aí, do jeito que anda hoje, passa. Não, mas eu falo por questão agora, de legislação mas sim, ambiental deve mesmo, ter alguma coisa, porque é um risco maior, né? Porque o combustível eu sei que no Brasil não é permitido, não. Não, esse não. Não, perigoso o transporte, né? Até aí, só voltando na história que eu ia comentar, né? Você fala do concorrente, que eu vejo um competidor que vai me prejudicar. Eu vi uma história uma vez sobre a Santa Ifigênia, lá em São Paulo. Lá em São Paulo você costuma, preciso comprar tal coisa. Você vai naquela rua que tem 1 milhão de lojas vendendo aquela mesma coisa, né? Eu toco guitarra, gostava de ir lá na Teodoro Sampaio, que tinha um monte de loja, uma atrás da outra. Hoje eu não sei como que tá, que faz muito tempo que eu não vou. Mas aí o cara vai lá na Santa Ifigênia para comprar coisa eletrônica, né? E aí uma vez um cara contando para mim que ele foi numa loja, né?
E aí, eu tô procurando um produto tal. Eu falo, cara, eu não tenho, mas vai na loja número tal ali, e eu já passei por isso, né? Então, às vezes eu vou numa loja e o cara fala, eu não tenho, mas vai na loja tal que lá vai ter. E aí esse cara, né, um amigo meu, ele falou assim, perguntou pro dono da loja ali, pro atendente, pô, mas você tá me indicando em uma outra loja que é seu concorrente? Ele falou, cara, ele é meu concorrente, mas se eu não mandar você lá, né, e todo mundo que começar a chegar aqui, eu não tenho produto e eu não indicar mando pra ninguém. loja ali, próxima, daqui a pouco vai começar a acabar o movimento aqui da rua. Olha a Porque visão. o pessoal não vai vir mais pra cá procurando Eles esse vão tipo de bater aqui, coisa. vão falar que não tem, vai embora. Ele vai embora. E aí vai começar a diminuir o movimento, todo mundo que estiver aqui vai quebrar. Então se eu mando o meu concorrente, continua tendo movimento aqui no pedaço. Então, olha a visão. A cara. visão, E exatamente. acaba criando a reciprocidade, né? Porque quando passar no concorrente e tiver, Exatamente. vai no outro lado desse Exatamente. aí. Não, e nesse aspecto eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que quanto mais concorrência, vamos por assim, Saudável, Saudável, logicamente, não lógico. um cara que quer jogar o preço lá embaixo pra quebrar exatamente, os outros, né? uma pessoa que te faça subir de nível. Pô, lá o cara tá oferecendo um negócio que você não faz. Pô, você vai, né? Não, De e com repente certeza buscar outros fazer. oferecem coisas que você não oferece. Exatamente. Né? É pra você ficar atento no mercado, né? E tem gente que só tá buscando preço, a gente já comentou isso. É. Né? O cara que diz, pô, você pode ter o melhor serviço do mundo. Se tiver R$1 mais caro, o cara vale o pior. Porque ele tá disposto a pagar preço. Meu irmão é assim. Meu irmão é terrível. Cota até galão de Ô, água. irmão do Cleiton. Cota até galão de água. Não, eu vou contar uma história. Eu digo que ele não é mão de vaca. Ele só é idiota. Não, outro dia ele chegou assim. Meus pais mudaram recentemente. Aí ele tem lá 55, quase. Tá velho. Aí eu falei, tem que instalar a antena da TV. Falei, contrata alguém. Não, eu sei instalar, você sabe instalar. Falei, contrata alguém. Eu não vou subir em telhado. 115 quilos, você sai de casa. Tem 2 filhos pra sustentar, eu morro. Não, mas eu instalo, isso aqui, e ficou lá. Falei, tá bom. Fica lá, sobe em cima da casa. Aí subiu, fez agarrada, não funcionou, falhou, falhou. Gastou 15 dias, meus pais ficaram sem TV. E velho sem TV, enche o saco todo dia. Eu me ligava. Fazer, né? Minha TV não funciona, só pega. Eu falei, mãe do céu. Eu falei, Paulo, eu vou chamar o cara. Não, deixa que eu faço. Eu falei, Paulo, o cara vai te cobrar R$100. Se você for, porque tá fazendo Uber agora, aposentado, tá fazendo Uber. Então, ó, você tá aposentado, pega o teu carro, vai fazer o teu Uber. Um dia de Uber você paga o cara subir no telhado. Você não corre risco, a TV funciona, meus pais não me enchem o saco. Agora você sobe nesse telhado, cai no telhado, a TV não vai funcionar, os velhos vão encher mais o saco, só vai ter pra ligar. E vai ter que cuidar dele. E vou ter que cuidar de você ainda. Você é muito pessimista, tem que fazer as coisas. Ah, cada macaco no seu lugar. Não faça isso. Vai fazer seu Uber. Não custa Por nada. fim, resumo da história. Ele tentou 3 vezes, não funcionou, ele pagou um cara subsidiado e fez. Ele perdeu 3 dias de Uber, Tá vendo? trampo, Gastou dinheiro. Perdeu de ganhar, né? Ou seja, gastou 2 vezes. A gente briga direto. Faz parte. E perrengue, que você já passou de perrengue lá na Nossa, Ponte Lube cara, aí, que fala assim, pega. puta, isso aqui, essa história vale a pena contar. Não, pega. É que assim, tem várias histórias mesmo. A gente pega vários carros, novo, mais antigo. E às vezes você pega, vamos pôr assim, vai mexendo no carro, tá com algum problema, alguma coisa tá muito escondida. Aí você põe a mão, quebra o negócio. Acontece. Está sujeito, então acontece. Uma mangueirinha ressecada que você bateu ali. Uma mangueira ressecada que o cara podia rodar mais 2, 3 anos que não ia estourar. Mas se você bater nela, estourou. Então isso é uma coisa que pode acontecer, já aconteceu com a gente, mas que nem. A gente tem que ser responsável pelos nossos problemas. Se aconteceu na nossa mão, que nesse caso aconteceu, estourou, corta a mangueira, compra, troca, não cobra do cliente. Tchau. Tem que resolver. Deixa o cliente feliz. Isso é uma coisa que eu costumo falar. E a gente conta, não deixa nada sem avisar. Até porque pode acontecer de ter que aumentar o tempo do serviço. Sim. Isso é outra coisa que a gente é responsável. O carro vai ficar pronto que dia? Às vezes tem que ficar mais de um dia. Vai ficar pronto daqui, sei lá, 2, 3 horas. Se tiver imprevisto, culpa nossa, a gente resolve. Não pode fugir da responsabilidade. É o mínimo isso, né? Que todo mundo deveria ter. Não sei como são nos outros lugares, se a pessoa de repente vai colocar no... Isso a gente não costuma fazer. Colocar no cliente uma coisa que é responsabilidade nossa. Isso é coberto, a gente tem muito claro. Mas já aconteceu algumas vezes, pegar bujão espanado,
mangueira ressecada, de repente encostar numa peça, quebrar. Então, tá sujeito, né? Já bateu algum carro? Não, bater carro não. Graças a Porque, Deus não. assim, cara, porque é uma bosta, né? Imagina, você tá dando ré, ainda mais onde fica. Fica na Armando Salles, pessoal. Ali é um movimento. Não, a sabe? avenida é bem movimentada. Mano, a última vez que eu fui sair, aí falou, vai, não vi ninguém. Beleza. Mas é muito movimentado. E eu sou ruim de volante ainda. Quase que eu falo pra ele, Não, mas normalmente ali, por ser muito movimentado, a gente tá acostumado com a avenida, a gente espera não fechar. Normalmente a gente manobra os carros pros clientes e deixa pronto pra sair, ou tem sempre alguém acompanhando. Mas graças a Deus nunca aconteceu. De ninguém bater ali na frente, nem a gente bateu o carro, né? Graças a Deus. Eu tinha um amigo que tinha lava rápido, bateu um carro uma vez. Nossa, aí é complicado, hein? É isso aí, o cara fala assim, nossa, quantos carros eu vou ter que lavar pra pagar isso? Mas tá sujeito, Não, é porque é um risco, né? né? É um risco. negócio que Principalmente por conta desse serviço que a gente você oferece. tem o leve trás, que já é um risco. Então você não tem seguro lá? Tem o seguro do barracão, né? Do a prédio. loja, mas por eventualidade tiver um leve Às vezes trás, vale a pena você pensar em alguma coisa assim, cara. Porque pode acontecer. pode Você acontecer, falou, pode exatamente. E assim, se o cara. É aquela história, né? O acidente de trânsito, às vezes, nem sempre. Muitas vezes você não é culpado. Exatamente. É um cara que você olhou, o sinal fechou, você viu que parou todo mundo, você tá dando um rally tranquilão, vem um maluco de moto. Também. É um Às risco, vezes né? vale a pena, porque quer queira, quer não, Tá sujeito. pode colocar o seu negócio Em risco. em risco não, em falência, cara. Né? Porque você Dependendo causa um do- acidente ali, né? Vamos colocar num caso extremo. Você está transportando um carro de um cliente Uhum. e causa uma morte, você vai fechar a empresa, Exatamente. cara. Vai acabar com a sua vida. Você é seu Exatamente. sócio, né? Então, às vezes, alguma coisa assim pode ser interessante, sim. Vamos estudar isso aí sim. Para proteger o seu lado, fazer uma proteção aí. Porque. Não, é isso aí, tá sujeito. Pegar uma Aí outra atravessando. todo negócio está sujeito a isso, né, cara? Até falando um pouquinho de seguro, não tem nada a ver com minha área, não sou de segurador. Você tá querendo vender seguro pra ele, tá ligado? Não, ainda não. Mas é um negócio que o brasileiro usa muito pouco, cara. Usa. Né? No máximo que você ouve falar é seguro de carro. É. E o percentual de carros segurados no Brasil é muito pequeno ainda. Sério? Muito pequeno. Eu Eu não sei números assim, mas eu lembro que era ridículo, cara. Agora, seguro de casa, seguro de vida, menos ainda, cara. Seguro de vida mesmo, eu só tive Seguro quando de eu casa é trabalhei. ridículo, é baratíssimo. É. É R$30 por mês, você faz um seguro de casa. Então, É que aquela história, você só pensa no seguro quando dá merda. Que é o. Só que aí já é tarde. depois que aconteceu, depois que aconteceu, não tem mais solução. Mas normalmente assim. Meu irmão mesmo. Subiu no telhado. Então, ele vive fazendo essas coisas, eu falo, você tá velho, mano. Mas casa. Você não conhece meu pai. Ele teve a casa assaltada, ele limpar a casa. Aí depois do primeiro assalto ele fez seguro. Aí teve mais 3 assaltos, aí ele tinha seguro. Nossa, mudou de casa, né? Cara, ele deu muito zicado, velho. Muito zicado. Falei pra ele, cara, não é possível. Ele foi ajudado umas 3 vezes a casa dele. Vou jogar você na fogueira agora. Vixe, Maria. Vamos lá. Fazer um concurso cultural aqui com você, né? Pedir para os nossos seguidores aí, pro pessoal que está assistindo, comentar na fotinho que a gente vai colocar no Instagram aí, né? Uhum. Fazer um comentário, marcar 2 amigos, né? Que tenham um carro. Certo. Isso é importante. E a gente vai escolher aleatoriamente, ao nosso gosto, não é sorteio, não é nada, né? A gente não vai escolher parentes e conhecidos e Também essas alguém coisas vocês não vão relacionado saber. com a gente para ganhar uma troca de óleo com você lá, cara. Pô, fechou. E a gente divulga aí seu estabelecimento, né? A Point Loop. Vamos fazer A melhor pessoa vai então. lá conhecer os serviços que você Aham. tem, né? E ter uma Legal. experiência do cliente lá com você. Fechou. A gente dá a troca de óleo filtro, né, que é o básico, e dá a lavagem também. Pô, perfeito, cara. de Então, bola. fala aí qual que é as suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, Ah, o verdade, endereço né, de ó. vocês. A nossa rede social, o Instagram nosso é Point Lube Piracicaba. Point Lube Piracicaba. Vai estar na descrição aqui embaixo também, tá, gente? Vai estar na descrição, depois a gente vai No colocar Instagram e no Facebook. aí. Isso, Instagram e no Facebook, Ok. Point Lube Piracicaba. O endereço nosso é na Avenida Armando Salles de Oliveira, 280, ali no centro. Fica bem próximo ali do Clube de Campo. É um local bem Isso, conhecido Uhum. na cidade, próximo à Versa ali também. Legal, cara. Então, comenta aí, entra no Instagram, comenta na thumb aí, na fotinho. Né? Curte, Marca comenta, 2 amigos. compartilha. Isso, curte, comenta e Tem que ser a compartilha. trindade Marca do. 2 amigos e a gente vai escolher um felizardo aí. Pra ganhar uma troca de óleo e uma Pra lavagem de ganhar- cortesia. Aí, hein?
Troca de óleo completa com filtro. Fala com os amigos aí, vai lá conhecer a troca de óleo, toma um cappuccino lá com Vai tomar um Caio. cappuccino, vai conhecer o nosso espaço, vai gostar do espaço nosso lá, ficou bem legal. E acho que é isso hoje, né, cara? Acho que é isso, Caio. Eu vou deixar o convite também para você voltar. Aí daqui a pouco, daqui uns meses, você volta de novo. Com outras histórias. Com outras histórias. Vai acontecer muita coisa. Legal, cara. Foi um prazer aí ter recebido você aqui. O prazer é meu, agradeço o convite do Cleiton. Vamos tentar convencer seu sócio a vir juntos na a próxima apresentação. Na próxima você vai estar aqui. Nem que seja pra você sentar aqui. Nem que seja pra ficar mais quietinho aqui, mas pra acompanhar aqui, porque é bem legal, o bate-papo foi bem bacana. E agradeço aí sua presença. Obrigado, Caio. Eu que agradeço o convite. Vou passar lá conhecer também. Legal. Passo na frente com bastante frequência ali, mas nunca parei ali pra conhecer. Nem sabia que era sua aí, Cleiton. Ali é show de bola, gente. Pelo menos pra tomar um cappuccino, pra conhecer, que tenho certeza que você não vai se arrepender. Legal. Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar. E as redes sociais nossas aí, da Point Loop vai estar aqui embaixo. Se você gostou do episódio, deixa um joinha aí pra gente. E semana que vem tem mais. Abraço.